Fala, turminha bacana, tudo bem? Aqui é André Neves e hoje o tema de nossa aula é o Reino dos Francos, tanto a fase primeira com a dinastia Merovingia, né, que é a dinastia que assume os francos logo após a queda do Império Romano, né, e a dinastia Carolíngia, que é aquela que assume o poder dos francos a partir do século VIII, quando da expansão muçulmana pela Europa. Vamos iniciar falando aqui um pouco sobre a importância da presença dos francos como uma certa continuidade da cultura romana, né? Então, como eu pontuei aqui no slide, você vai observar que, apesar do Império Romano do Ocidente não existir mais oficialmente dentro de uma estrutura administrativa, as tradições e as práticas políticas do Antigo Império vão sobreviver entre os povos bárbaros e através dos povos bárbaros, em especial com relação aos francos. E isso é muito importante porque nós iremos perceber que na trajetória da composição do Reino Franco, em vários momentos, as suas lideranças irão buscar respaldo, validade de sua autoridade sobre o território da Gália, principalmente, no Império do Oriente, no Império Bizantino. E por que isso é importante? Qual é a legitimidade que o Império Bizantino, que o imperador de Bizâncio, de Constantinopla, tem sobre o Reino dos Francos? Não se esqueça que quando os bárbaros chegam à Europa romana, né, à Europa do Ocidente, eles chegam numa proporção demográfica relativamente pequena, entre 50 e 80 mil indivíduos. Quando o Império Franco se estabelece, principalmente nesse território da antiga Gália, você tem uma relação proporcional que não chega a 16% de pessoas de origem germânica. Portanto, a maioria das pessoas que habitam esses territórios são romanas. E apesar do Império Romano do Ocidente deixar de existir, é preciso legitimar ainda uma certa autoridade que existia entre essa população para que os bárbaros, para que os francos pudessem, de certa forma, desenhar um modelo administrativo, né? Isso é muito importante, essa validade que o Império Bizantino vai ter sobre a autoridade do poder entre os francos. E essa autoridade ela fica muito evidente a partir da ascensão de Clovis, porque Clovis ele tem uma estratégia muito bem elaborada para controlar a população galo-romana, que é essa população da qual os francos controlam a partir de agora. Embora o Império do Ocidente não existisse como instituição política, sua influência ainda é bastante grande. E para Clovis era muito vantajoso aliar-se às reminiscências desse império, né? E evitar as divisões internas, os atritos entre a maioria da população que é de origem romana. Quem vai dar um suporte muito importante para consolidar a autoridade dos francos é a Igreja, que é a instituição que, de certa forma, continua sendo a herdeira da tradição do Império Romano do Ocidente. Não é à toa que Clovis, no final do século V, né, ele vai se converter ao cristianismo e aí você tem uma sacada de mestre. Ele atende aos desejos dos romanos e atende ao desejo dessa igreja que já se mostra relativamente poderosa. Por quê? Porque se a maioria da população é romana e o antigo Império do Ocidente havia se convertido ao cristianismo, é óbvio que a igreja vai ter uma influência muito importante. E ela também tem o interesse de legitimar o poder dos francos para consolidar o processo de formação da cristandade ocidental. Então os francos se estabelecem aqui, né? Como eu já pontuei em outra aula, essa região, que é a região da Península Ibérica, ela futuramente vai ser conquistada pelos muçulmanos, pelos islâmicos, né? E aí o reino dos francos vai mostrar um papel fundamental para conservar uma ideia de cristandade dentro da própria Europa. Portanto, o papel da Igreja Católica ele é muito importante nessa trajetória de validação
da força política dos francos, de tentativa de dar uma certa organização. Por quê? Se você observar os reinos que vão se constituir em toda a Europa, para além dos francos, como o mapa muito evidencia aqui, são reinos relativamente breves. E por que são breves? Porque eles não têm uma organização de Estado. E por que os francos são diferentes desses outros povos germânicos? Por que o reino dos francos consegue se manter uma relativa estabilidade pelo menos até o século IX? Porque eles vão contar com apoio, com a aliança da Igreja Católica, que, digamos assim, vai ensinar os francos como administrar um reino. Esse é o grande projeto, né, dessa aliança entre Igreja Católica e francos. Nós vamos perceber que lentamente a igreja começa a interferir nas questões administrativas do império. Os bispos vão ganhando força da administração dentro do reino franco, substituindo inclusive os chamados funcionários laicos, que muitas vezes também eram romanos, como os condes, os juízes. Se desenha um modelo dentro da dinastia merovingia, na qual a igreja vai ganhando volume, vai ganhando corpo. E isso é muito importante para a sobrevivência da dinastia merovingia, mesmo no período em que você vai ter os chamados reis obsoletos, né? Aqueles que não ligam tanto para a estrutura de controle político do reino dos francos. Há um debate sobre essa questão, se essa ideia de fragmentação, que é muito própria entre os germânicos, de divisão constante do território, ajuda a consolidar um modelo ou ajuda a dificultar esse processo. O certo é que a união entre os francos e a igreja consolida o mais bem sucedido entre os reinos bárbaros que se estabelecem na Europa após o fim do Império Romano do Ocidente. E esse mesmo reino, ele certamente vai ter, em vários momentos, o respaldo do Império Romano do Oriente. É o Império Romano que existe. Por que isso? Porque a maioria da população que vive dentro do reino franco não é de germânicos, é de galo-romanos, de pessoas de origem romana. Portanto, a validação do Império do Oriente é muito importante para dar respaldo à autoridade dos reis da dinastia merovingia. Após o colapso da dinastia merovingia, iniciaremos a segunda dinastia de governo dos francos, que é a dinastia carolíngia. Na verdade, há quem diga que já não é mais um reino, que a partir dos carolíngios você já tem uma estrutura mais imperial, já é o Império Carolíngio, que tem na figura de Carlos Martel, de Pepino Breve e certamente de Carlos Magno grandes nomes, né? Expansionistas que vão aliar essa expansão à conversão a católica, né? E uma tentativa de organização germânica, principalmente aí entre o século VIII, onde eles assumem, e o século X. Nesse momento é muito importante lembrar novamente a expansão islâmica, porque de certa forma a expansão islâmica ajuda a consolidar essa nova dinastia, porque revela figuras importantes, né? Os famosos mordomos do palácio, que já estão administrando o reino dos francos, mas que a partir desse novo inimigo, que coloca em risco o projeto de formação da cristandade, eles vão ganhar uma evidência muito maior, e é aí que vai aparecer uma figura salutar, que é a figura de Carlos Martel, quando eles conseguem evitar que os muçulmanos entrassem no que hoje é o território da França, né? E aí, obviamente, seria muito mais fácil, a partir dessa invasão, conquistar todo o resto da Europa. No momento em que os francos carolíngios impedem a expansão muçulmana sobre o território da cristandade, a igreja percebe que é importante ratificar, legitimar ainda mais a sua aliança com os francos. E aí começa aquela perspectiva de que esse rei, além da manutenção da ordem, da paz, da tranquilidade para os seus súditos, ele também tem um papel religioso bastante importante. Veja aqui, né? Pepino Breve, que era filho de Martel, consolida o pacto entre a igreja e os francos, o chamado Pacto Franco-Papal. Em troca, o rei
vai obter da igreja o apoio para o início de uma nova dinastia entre os francos, que é justamente a dinastia carolíngia, que substitui a dinastia merovíngia a partir da segunda metade do século VIII. Então observe que a igreja já vinha construindo uma aliança com os francos desde o século V. Um marco para esse processo é o batismo de Clovis, a conversão de Clovis ao cristianismo. A partir daí a igreja começa a interferir não apenas nas questões de ordem religiosa, mas também administrativa, porque eles sabem administrar e os francos vão precisar dessa experiência. E um acontecimento sela definitivamente essa aliança quando os francos retomam o território que foi ocupado pelos lombardos, né? E devolve esse território à igreja, fundando o Estado Vaticano. Isso é um momento muito importante, que quando há a consolidação dos estados da igreja nos antigos territórios romanos, e que depois foram conquistados pelos ostrogodos, e depois foram conquistados pelos lombardos, e depois reconquistados pelos francos e entregue à igreja, está selada a aliança, né? A igreja oferece a legitimidade religiosa para o rei dos francos, e os francos protegem a igreja, né? Obviamente, dá de se imaginar que a igreja não ia montar um exército. Os mordomos do Palácio Carolíngio, eles detinham esse controle do Estado franco, que vai ficar evidente a partir desse momento da expansão muçulmana, quando eles conseguem rechaçar esse processo. É importante lembrar também que o Império Carolíngio, na visão religiosa, é uma tentativa de restauração do Império Romano do Ocidente. Havia muitos que acreditavam que os reis carolíngios pudessem reconfigurar uma Europa mais unificada. Muitos acreditam que Carlos Magno, né, foi o primeiro indivíduo que teve a ideia de uma União Europeia, né, uma ideia de territórios unificados. Como o território era muito grande, né, aqui para quem não sabe a figura de Carlos Magno, né, que vai ser o expoente da dinastia carolíngia. Para quem não sabe, ele vai expandir o território carolíngio, né, como a gente pode observar aqui. Ele vai expandir o território carolíngio, vai precisar criar uma estrutura administrativa para esse mesmo território, e para isso ele vai dividir esse território em vários condados que têm extensões variadas e nomeia a figura dos condes. Observe como começa a surgir uma realeza: o conde, o marquês, o visconde, o duque, né? Esse conde é o próprio rei desse território. Ele tem o poder de centralizar todas as decisões, de dirigir os trabalhos públicos, de aplicar a justiça, mas tudo está aliançado numa relação de fidelidade, que é uma tradição germânica, que nós já falamos aqui, que é o famoso comitatus, né? Há um juramento, a igreja legitima esse juramento. Carlos Magno, ele manda os seus fiscais averiguar o papel desses condes, é o famoso missi dominici, né? Um leigo, um clérigo que ia visitar esses condados, elaborar relatórios, ter o papel de fiscalizar a ação desses sujeitos. Nas regiões mais distantes, o imperador estabelece as marcas, e ali ele coloca os marquês, são regiões, digamos assim, mais instáveis, né, mais frágeis, com os vínculos mais tênues com o próprio Império Carolíngio. Carlos Magno depois ele vai iniciar um processo de expansão em direção à própria Grécia. Veja que começa a se desenhar aí uma tentativa de restabelecimento do Império Romano do Ocidente. No ano de 800 ele é coroado imperador, ele é coroado imperador pelo próprio Papa na cidade de Roma, utilizando uma gama de símbolos do Império Romano do Ocidente. Então, o que é que isso evidencia? A tentativa de restabelecer o Império Romano a partir de uma nova dinastia, a partir de um novo grupo, com o apoio capital da Igreja. O restabelecimento do Império parece muito uma ideia mais, digamos assim, pontifical, ou seja, muito mais da Igreja,
do que propriamente dos carolíngios. Carlos Magno ele tinha uma preocupação em organizar a estrutura administrativa desse seu grande território, né? Iniciar um processo de expansão que vai, obviamente, encontrar algumas dificuldades. Então, mas apesar dessa tentativa da Igreja Católica de restabelecer essa unidade territorial, o projeto não vai dar muito certo, por vários fatores, né? A gente vai pontuar isso depois. Então, a grandiosa edificação carolíngia ela não vai suportar duas questões primordiais. Primeiro, os invasores vikings, que vão desestabilizar as fronteiras do Império, entrar pela França, se estabelecerem na Normandia. Os vikings também são chamados de normandos, né? Esse é um ponto importante. E o outro ponto é a própria desagregação interna proveniente do costume germânico de divisão do espólio. Apesar do empenho de absorver de Roma as heranças políticas e administrativas, os francos não haviam adquirido ainda o sentido de Estado. Os reis francos consideravam o reino sua propriedade, exatamente como seus domínios, seus tesouros, e o reino que lhes pertence, os reis francos partilhavam entre os seus herdeiros. Esse é um elemento muito importante, a constante partilha do território, que é o que vai acontecer no século IX, quando os netos de Carlos Magno vão dividir o território através do Tratado de Verdun, e aí você já vai ter um desenho mais ou menos do que a Europa virá a ser. O que é que explica então o fracasso do Império Carolíngio? Primeiro, que esse império ainda não tem uma unidade orgânica, eles não estão preparados para serem um Estado, por dois fatores. A ideia da igreja, que é uma ideia de universalização das tradições romanas e cristãs, mas do outro lado você tem os princípios fundantes, as particularidades da cultura germânica. Ou seja, se de um lado a igreja quer que o rei seja um líder espiritual, a tradição germânica quer que ele seja um líder militar. As duas coisas, digamos assim, não dá para equilibrar durante tanto tempo. Um outro fator é a própria vassalagem. A própria distribuição de terras que Carlos Magno realiza vai distanciando a relação de fidelidade entre o rei e os seus serviçais. O conde, o marquês e essa subdivisão constante do território tende a possibilitar, potencializar uma autonomia para essas figuras que virão a ser, no momento posterior, os famosos senhores feudais. O terceiro ponto é uma questão assim, mais particular. Essa relação íntima entre os francos e a igreja suscitou uma problemática. Quem mandaria em quem? A igreja mandaria no Estado ou o Estado mandaria na igreja? Essa é uma questão que também ajuda a entender o fracasso do Império Carolíngio. E por fim, nós vamos ter a própria debilidade do sistema imperial, os avanços dos vikings, né? A expansão dos muçulmanos, o atrito com os muçulmanos, com os eslavos que virão de outras regiões também. E óbvio que você vai ter o enfraquecimento do Império Bizantino, se bem que o Império Bizantino, a partir do século IX, já não dá tanto respaldo à tradição dos carolíngios, dos francos. E aí a gente desenha mais ou menos essa experiência bem sucedida, pelo menos entre o século V e o século IX, do que foi o reino dos francos. Beleza? Espero você na próxima aula. Até lá!